Olá, hoje estou aqui com o episódio 9, o nono episódio do podcast Pais com Rede. E hoje então quero falar-vos sobre a questão da dificuldade de um dos mitos, e vou começar a falar durante algumas semanas sobre alguns dos mitos sobre a adolescência. E hoje a questão tem a ver um pouco com o facto de encararmos aqui a adolescência como uma fase muito difícil, uma fase super desafiante e que muitas vezes os pais, antes dos filhos chegarem propriamente à adolescência, já começam a ter esta ansiedade e a criar alguma resistência a essa nova fase de desenvolvimento. E então eu hoje gostava de falar um pouco sobre sim, a haver uma dificuldade, possivelmente essa dificuldade é para o próprio adolescente, ou seja, a fase difícil é para o adolescente em ser adolescente. Isto porquê? Porque, de certa forma, esta própria ansiedade dos pais, a maneira como encaram a adolescência, acabam por não lhes dar esse espaço para, por exemplo, sentirem este turbilhão de emoções que normalmente acompanha a fase da adolescência, que tem a ver com a sua própria dificuldade desta regulação das emoções. Acaba por ser natural este turbilhão, uma montanha russa emocional. Ao longo de um dia eles podem sentir diferentes emoções e com espaços muito curtos entre elas, e o espaço que não é dado a isto acaba por ser uma dificuldade para o próprio adolescente. Por outro lado, também ficam sem espaço para as suas próprias imperfeições, acaba por haver uma exigência muito grande dos pais, dos adultos à sua volta para tudo aquilo que eles fazem. O foco está tão no comportamento certo e no comportamento errado perante as situações, perante aquilo que eles fazem, que essa própria pressão acaba por ser uma dificuldade de fazer essa gestão também pelo próprio adolescente. Por outro lado, também, uma das coisas também tem a ver com a dificuldade que é neste momento do adolescente lidar com todas as transformações que acontecem no seu corpo, a nível das hormonas, a nível da própria reestruturação do cérebro, que também encontra-se numa atualização, podemos assim dizer, em que tudo acaba por ser tão desafiante para o adolescente, pois ele próprio e nós sabemos, basta nos lembrarmos da nossa própria adolescência, ou quem já teve filhos que já passaram por essa fase, que, por exemplo, o corpo acontecem tantas transformações físicas que não são fáceis do adolescente conseguir lidar com elas, aceitar, passa também por este processo de aceitação das próprias alterações do corpo, o facto de começarem a terem receio, começam-se a comparar aos pares, a outros adolescentes, e naturalmente isto é a grande dificuldade para eles, ok? Por isso é que, na verdade, quando eu converso e quando eu falo com alguns pais e eles fazem, está sempre muito difícil lidar com o meu filho adolescente, eu normalmente procuro ajudá-los no sentido de eles olharem para o adolescente e dizer, ok, o que é que eles estão a sentir? O que é que para eles será esta altura? E na verdade sim, é difícil lidar com estas coisas todas e depois, para além disso, lidar depois com a pressão que existe em casa, da família, da escola, sobre o próprio adolescente. Por isso é que esse desafio de conseguir fazer esta gestão também de tudo o que está a acontecer à sua volta. Por outro lado, também, uma das coisas que é muito importante pensarmos que o facto de que para o adolescente também é muito desafiante, de certa forma, viver a sua adolescência quando não lhe dão tempo para ela ser vivida, quando estão à espera que a aquisição de competências de adulto surja naquele momento e que todos nós sabemos é mais uma fase de desenvolvimento e que não existe muita paciência por parte dos pais em relação a outras fases. Por exemplo, se nós pensarmos nas primeiras competências que a criança adquire na fase de um ano, 2 anos, existe muito mais paciência, existe muito mais empenho, muito mais entrega por parte dos pais na aquisição dessas competências do que propriamente na fase da adolescência, e que também, se formos a pensar nisto, o que está a acontecer com o adolescente é uma nova fase em que há novas competências a serem adquiridas e, como tal,
acho que poderia ajudar e facilitaria um bocadinho este processo ao adolescente se a família encarasse esta fase como encarou outras fases anteriores, com curiosidade, no sentido de apoiar, de preparar o contexto, de perceber também, e aí também eu costumo realçar um bocadinho esta questão. Quanto mais nós soubermos sobre o que está a acontecer na vida do meu adolescente, que transformações é que estão a acontecer no seu corpo, que transformações estão a acontecer a nível cerebral, mais ferramentas eu tenho e mais estratégias eu vou encontrar para conseguir ajudá-lo a ele nesse mesmo processo. Por isso, esta questão da dificuldade que os pais muitas vezes manifestam e é real e é aceitável, certo? Mas poderá ajudá-los nós pensarmos nestes pequenos pormenores, pequenos, grandes pormenores que também estão a acontecer na própria vida do adolescente. A dificuldade, por exemplo, de saber exatamente o que é que os pais estão à espera deles, porque muitas vezes os pais também têm essa dificuldade, nós temos essa dificuldade, ou seja, se eles falam muito, nós queixamos porque eles estão a falar muito, se eles não falam nada, nós queixamos porque eles estão em silêncio, se eles ouvem música alta, também acabamos por intervir nesse aspecto. Por outro lado, se eles não estão em casa, nós queixamos porque eles não estão em casa. Ou seja, esta grande dificuldade também é sentida pelo adolescente, dele não saber exatamente o que é esperado nesta fase, o que é que os pais exatamente pretendem. Por isso, este é outra das grandes dificuldades e os desafios, o enorme desafio que o adolescente tem. Também a questão às vezes de ter amigos ou não ter amigos também é uma coisa que às vezes acaba por ser muito ambígua na família, não é? Um adolescente que fique mais em casa sem amigos é preocupante para os pais. No entanto, o adolescente, se tiver um grupo de amigos e sair muito, também acaba por ser preocupante para os pais. E isto acaba por ser também um contexto tão inseguro e tão desorganizado que também não vai ajudar em relação àquilo que ele está a viver naquele momento, que também é essa desorganização a nível do cérebro, a nível das hormonas, ou seja, há aqui uma procura de organização, mas que não existe e como tal é importante que os pais encarem isto também como um apelo no sentido de que forma é que eu posso ajudar o meu filho adolescente e possivelmente estas questões de reflexão, de nós pensarmos, ok, na verdade nós também somos um bocado, estamos aqui sem recursos como pais e é normal e faz parte, mas esta tomada de consciência e de certa forma além da tomada de consciência é um bocadinho esta autenticidade perante o meu filho adolescente, de eu dizer que também não sei o que é de fazer, que também estou um bocado sem recursos e sem grandes referências para poder lidar e ser um pai do filho adolescente, acaba por ser também muito importante, porque que o adolescente consiga olhar para esse pai, para essa mãe e perceber que, ok, tem aí alguém que está a fazer o melhor que pode, mas que pode melhorar a relação que tem com o seu filho adolescente e o adolescente, de certa forma, também pode ser esse guia orientador e passar esta fase de desenvolvimento, os dois à procura desse equilíbrio que é tão importante. Por outro lado, também é uma das coisas que acontece aqui na adolescência e que eu também acredito que seja um belo desafio para o adolescente conseguir perceber o que fazer e que atitudes tomar, tem a ver com um aspecto muito interessante que está um bocado ligado às questões da responsabilidade e de decisão, do poder de decisão. Ou seja, por um lado, nós pais às vezes queremos que eles sejam responsáveis, que façam as suas escolhas, que sejam adultos. E, por outro lado, quando o adolescente acaba por assumir esse papel de responsabilidade e de fazer as suas escolhas, acaba por haver ali do outro lado de nós, dos pais, uma não aceitação. Ou seja, esta ambiguidade, de certa forma, cria aqui um espaço de insegurança para o próprio adolescente, de ele não saber, ok, então mas umas vezes querem que eu seja crescido, outras vezes já não tenho esse espaço de assumir as minhas escolhas e de fazer e depois assumir as consequências e esta ambiguidade também acaba por criar aqui uma certa revolta muitas vezes no próprio adolescente,
pois ele não sabe também até que ponto é que tem espaço para fazer as suas escolhas e para assumir a sua identidade, que é aquilo que está a acontecer nesta fase, né? Esse crescer do eu, e não encontra eco na confiança que possivelmente os pais vão ter que colocar mais em ação e colocar mais presente na própria relação, porque todos estes aspectos, se nós formos a ver, são bastante desafiantes para o adolescente. Por isso, mais do que nós estamos aqui a pensar, e às vezes nós somos um pouco injustos a dizer que os adolescentes são difíceis, que são mal educados, que não têm noção das coisas, pensar que possivelmente nós adultos, nós pais de adolescentes, também não temos a noção das coisas, também não sabemos o que fazer, e que muitas vezes somos um pouco ambíguos nas nossas decisões e não damos espaço para uma certa segurança e uma certa continuidade de ações que façam com que haja um melhoramento das próprias competências, porque se o adolescente começar desde cedo, aliás até antes da adolescência, por exemplo, em relação à responsabilidade, se tiver espaço para desenvolver a sua responsabilidade pessoal, naturalmente na fase da adolescência e durante toda a adolescência, porque não é um mês, não são 2 meses, não é um ano, não são 2 anos, é bastante tempo. Todo este período é um período de desenvolvimento, ou seja, não há um momento, o adolescente não entra na adolescência aos 12, aos 13 anos com as competências todas adquiridas. Elas vão sendo adquiridas ao longo do seu desenvolvimento, e isto é importante que os pais se lembrem que, sendo um processo, quanto mais apoio houver na família, mais o processo vai ser facilitado ao próprio adolescente. Por isso era hoje este aspecto que eu gostava de falar, esta questão do mito que nós muitas vezes adultos trazemos antes até de sermos pais de adolescentes, vamos construindo ao longo dos anos, de que a adolescência é uma fase difícil. A ser difícil será para eles, não para nós. Por isso era hoje o apontamento que eu queria deixar. Lembrar que podem continuar a ouvir-nos no podcast Pais com Rede, e se ainda não subscreveram o canal, podem fazê-lo clicando aqui no logotipo do projeto Educa Informado, e assim terão conhecimento quando novos episódios forem colocados no canal. Por isso, até para a semana.